Um luxo termos Alexandre Garcia de segunda a sexta-feira no Café com a Gazeta do Povo. E agora nós vamos retomar aquele assunto sobre a relatoria do projeto antifacção que está com o deputado federal Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que está licenciado. Agora nós temos a fala de Andrei Rodrigues, ele que é diretor-geral da Polícia Federal e criticou o projeto. Há nesse projeto várias inconstitucionalidades que vêm num sentido contrário àquilo que nós entendemos ser necessário. Há uma supressão de competências da PF, a criação de mecanismos que, na nossa avaliação, podem dificultar a nossa atuação para o enfrentamento ao crime organizado. Fabi, na primeira parte do programa, eu havia contextualizado que um dos motivos, primeiro que assim, o projeto ele vai ter duas vertentes fortes. A primeira deles é potencializar as penas de integrantes de facções criminosas. Ponto. Isso me parece ser unanimidade dentro do Congresso, salvo um ou outro partido mais radical da esquerda. E tem uma outra questão envolvendo esse projeto, que eu estava conversando com algumas pessoas próximas ao Derrite, que o que motivou ele é essa questão da Polícia Federal. Nós tivemos o homicídio de Vinícius Grisbá, aqui o delator do PCC, ele que lavava dinheiro posto de gasolina, compra e venda de imóveis, fintechs e criptomoedas. Com isso, ele era um delator aqui da Polícia Civil, assinado o acordo pelo GAECO com o Lingol Gaquia há mais de um ano. E como o assassinato dele ocorreu, o homicídio, na calçada do aeroporto de Guarulhos, a área é federal e toda a investigação passou para o colo da PF, algo que já estava com a Polícia Civil. E aí o Derrite, justamente o projeto, quer falar, gente, peraí, se a investigação está há anos com a Polícia Estadual aqui, não é porque, só por uma questão de CEP do que ocorreu ali, agora vai transferir tudo para a PF. E aí começaram a falar uma série de coisas, etc. O próprio Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, disse que isso enfraquece a corporação, etc. Queria ouvi-la, Fabi. Não enfraquece, né? Primeiro que é mentira, como disse o próprio Derrite ontem na coletiva, é mentira a interpretação que estavam dando em relação à Polícia Federal. Né? Já é assim, já funciona assim. As investigações são conduzidas pelas polícias civis de cada estado, né? Com raríssimas exceções, como o caso aí que você explicou, que por se tratar de uma área federal, já começa ali, né, então, na órbita da Polícia Federal. O que esse projeto prevê? Qual é a verdade? Ele não reduz nada, não tira nada, mas agiria em cooperação. Então, nesse caso específico aí do Grisbá, a gente teria a Polícia Civil podendo compartilhar as provas da investigação já diretamente com a Polícia Federal e eles trabalharem em cooperação. Como é muito fácil a gente também fazer um exercício, como ocorreu nessa operação recente do Rio de Janeiro, onde você teve ali um combo de polícias agindo em cooperação. Se a gente desmembrar, a mesma coisa que falar que a Polícia Civil não pode trabalhar com a Polícia Militar, né? Então, só daria mais liberdade para as polícias dos estados. E por que isso é importante? Porque, primeiro, tem a questão regional, cada região do Brasil tem o tipo de crime que eles acabam se especializando, é diferente, gente, é bastante diferente, e essa questão aí que o Derrite trouxe, de que era mentira, era de fato mentira, né? E a questão da pena, o endurecimento de penas, é importante, mas acho que as outras medidas que inclusive o Derrite anunciou ontem, elas vão falar um pouco mais alto. Quais são elas? O que eu achei mais importante lá da coletiva do Derrite, que ele diz que as lideranças dessas facções criminosas serão colocadas nos presídios federais e ficarão à mercê de como já acontece, né, quando você tem esse crime Marcola, Fernandinho Beiramar e tantos outros, Marcinho VP, já estão assim. Então, só que vai ter monitoramento, inclusive, dos advogados. Então, isso dificulta e muito, né, a comunicação dessas lideranças com as ruas. Então, a polícia vai caber pegar. Na hora que pegar, então a justiça caberá prender, manutenção dessa prisão e esse regime especial em presídio federal que faz toda a diferença. Isso realmente mina e demais a ação, o poder,
desse pessoal aí que é a liderança dessas facções. Também ali acaba sendo inibitório, né, para que outros ascendam nesse tipo de crime. Então tem uma série de outras medidas, é importante, tem a interpretação de que o Derrite, então, teria pego parte do texto. Eu ontem acompanhei com, assim, surpresa o promotor daqui de São Paulo, Lincoln Garcia, dar diversas entrevistas criticando a proposta do Derrite, que era um pouco mais dura, e também fazendo essa análise um pouco bizarra em relação à redução do poder da Polícia Federal, né? E eu não quero politizar o momento, né? Que o momento a Polícia Federal, ela realmente está deixando demais a desejar, participando de várias operações de cunho de perseguição política, ao invés de realmente perseguição a criminosos, mas a gente precisa entender que as leis, elas ficam para sempre. Então, tirando este momento, que espero que a Polícia Federal aí volte, né, para ser inclusive chamada de gloriosa Polícia Federal, nós precisamos ter ela forte, mas que compartilhe provas e compartilhe informações, inteligência e etc. Não ao contrário. Mas o posicionamento aí, né, do diretor-geral da Polícia Federal é lamentável, mas a gente não poderia esperar mais nada além disso, porque realmente ele tem essa postura política, né, que não tem nada de independente. Ele é completamente obediente ao Lula e ao governo Lula. Então, esta Polícia Federal realmente é a Polícia Federal do Lula, não a Polícia de Estado, é uma Polícia de governo. Vou passar para a Carla e para a Cris. Queria saber a opinião da Cris, porque me parece que agora é assim, toda a legislação, toda a categoria que você vai mexer no Brasil, e aí não falo só da Polícia Federal, não, querem tirar nossos direitos, querem enfraquecer a instituição, a corporação, agora você não pode mais revisar nada, porque aí todo mundo sai berrando, enfim, tá complicado. História que a gente fala hoje, né? Quando você não tem o discurso que o outro quer ouvir, você sempre... a sua fala sempre vai ser negada, é sempre assim. A gente percebe o seguinte, que se essas operações, como a Operação Carbono, né, oculto, estariam comprometidas, imagina isso, se esse relatório ele estivesse em vigor, qual seria o custo daqui para frente, por exemplo, na descoberta, né, Cris, das fraudes milionárias, ou na descoberta e na investigação do narcotráfico, do narcoterrorismo aqui no Brasil. Quer dizer, se a gente pontuar isso, vai longe, né? Estamos sem o sinal da Cris? Daqui a pouquinho a gente vai tentar reabilitar o sinal aqui com a Cris. Enquanto a gente reabilita, deixa eu dar uma notícia para vocês. Uma notícia bastante difícil. Houve um engavetamento entre duas carretas e uma van, no sentido Santa Catarina. Exatamente numa curva que é conhecida como Curva da Santa, onde acontecem muitos acidentes absurdos realmente, ali na 376, ali quase na transição para 101, né, que sai de Curitiba aqui direto ali para Santa Catarina. E essa van estava cheia de crianças. Essas crianças estavam indo para o Beto Carreiro, para brincar, para viver a infância. A princípio, esse caminhoneiro... um caminhão desgovernado atingiu outra carreta, que atingiu a van, e essa van pegou fogo. A gente vai trazendo mais informações para vocês, isso aconteceu agora nessa madrugada, e a gente vai trazendo as informações mais atualizadas, tá? Cris, eu vou devolver para você, acho que a gente já está contigo aqui. Maravilha! Então, retomando esse assunto aí das polícias, quer dizer, quando não se tem o discurso pronto do que se quer ouvir, a polícia mais uma vez tentando se fortalecer por si só, porque realmente o desgoverno estão tirando tudo, né, da polícia, inclusive não só a iniciativa de combater o crime, mas também daqui a pouco estão lá saqueando as armas, né? Sim, veja, o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, devia lutar por mais independência da Polícia Federal, para que a Polícia Federal trabalhasse como deve trabalhar e não ficasse subjugada aí ao ministro Alexandre de Moraes, ao Flávio Dino, ao Lula, porque vamos lembrar, Flávio Dino, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública, ainda antes de ser indicado por Lula para o STF, ele disse com todas as letras a Polícia Federal do Lula. A minha Polícia Federal, minha Flávio Dino,
Então, o André Rodrigues que andou esses dias confessando, né, que tinha sim recebido pedidos de ajuda do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para aquela mega operação que se realizaria tempos depois, foi avisado com antecedência, e achou que não era o momento deles entrarem numa operação da polícia do Rio de Janeiro, e daí o próprio Lewandowski, que é atual ministro da Justiça, contestou, não, peraí, ficou aquela coisa constrangedora. André Rodrigues devia cuidar disso, do trabalho independente da Polícia Federal e não desses grupelhos subjugados ali dentro da própria Polícia Federal que ele dirige. Em relação ao Derrite, que está licenciado do cargo duríssimo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde essas facções criminosas, terroristas, atuam pesadamente contra a população civil, atacando e subjugando inocentes dentro das próprias áreas que eles dominam, né, as chamadas comunidades ou favelas, e ele se licencia do cargo para entrar nessa importante discussão, porque ele tem mandato de deputado federal, ou seja, foi eleito pelos paulistas para estar lá representando os paulistas também nas questões de segurança pública, que é a área de especialidade dele. Ele vai lá, assume a relatoria desse mega projeto que eles estão chamando de Marco Legal de Combate às Facções Criminosas ou de Combate ao Crime Organizado, para tentar substituir aquela narrativazinha fake da extrema esquerda, de SUS, da segurança pública, aquela bobajada, onde o governo Lula, onde o PT, onde a extrema esquerda quer se apoderar das polícias estaduais, do comando das polícias e da segurança pública estadual, e provocar, a gente sabe o quê, né? Ainda mais caos na segurança pública, porque se de longe já não participa, imagine concentrando todos os esforços ali. Derrite vem e apresenta uma alternativa ao texto da lei, já que a esquerda é contra, por exemplo, classificar as organizações criminosas como terroristas. E eu nem gosto da palavra organizações ou organizado para o crime, porque é uma palavra positiva para algo que é muito negativo. Eles são, eu acho que até extremamente desorganizados. O que eles têm é conluio com o poder público em muitas esferas e com pessoas específicas de partidos específicos, e por isso eles parecem para a sociedade que estão sob alguma organização. Para mim, ali é crime e ponto final. O Derrite está querendo, a Fabi expôs aí de forma bem apropriada e bem detalhada o projeto, mas eu quero lembrar e enfatizar que o Derrite está querendo arrochar a lei, deixar mais pesada a lei para quem comete crimes hediondos, graves, gravíssimos, como tráfico de armas, de drogas, e subjugar populações inteiras, bairros inteiros de grandes cidades ou até de pequenas cidades. A lei deles, há uma lei paralela. Eles têm o delegado do crime, eles têm as leis do crime, as regras do crime, eles decapitam pessoas, eles promovem estupro, eles expulsam pessoas de casa, eles vendem, entre aspas, água, luz, internet, gás. A população é obrigada a viver sobre aquelas regras. De onde que isso não é terrorismo e não é crime, facção criminosa? Só a esquerda mesmo para passar a mão na cabeça deles. O Derrite quer que esses criminosos, quando presos, sejam enviados diretamente para presídios federais, onde não tem direito à visita íntima, não tem direito à saidinha, onde tem que cumprir mais do que 1/3 da pena para conseguir progredir de regime, então eles ficam mais tempo na prisão. Ou seja, enquanto não se promove uma grande reforma do Código Penal para acabar com todos esses penduricalhos, esses benefícios aí com os quais a sociedade não concorda e que foram colocados na lei por políticos coniventes com os criminosos, enquanto não passa essa reforma, pelo menos aqueles grandes criminosos já estariam mais puníveis, porque a impunidade hoje é que gera esse ciclo vicioso da criminalidade. Eu recomendo que a nossa audiência depois busque a entrevista coletiva do deputado federal Guilherme Derrite e saiba exatamente o que ele está propondo, porque óbvio que a narrativa já é de Derrite arregou, agora ele vai deixar, ele vai concordar com a esquerda, e eu não acho que ele tenha que ser abandonado nessa hora, ele precisa de apoio da sociedade. Tá certo, Cris. Eu vou devolver para vocês aí em São Paulo para a gente continuar com os nossos assuntos de hoje. Inclusive, eu estou apurando mais informações aqui sobre esse acidente que eu acabei de citar para vocês, tá? Então, seguimos por aí. Bom, e seguindo nossa pauta, então, para a Fabi,
para Cris, para Carla, todos comentarem, também quero saber a opinião de vocês aqui no nosso chat. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, na figura de Paulo Gonet, pedindo a condenação, surpreendeu um total de 0 pessoas, de todos os integrantes do núcleo 3, da suposta trama ali do golpe de Estado. Então veja, eles dividiram em 4 a acusação da PGR. O primeiro, que eles chamam ali do núcleo cérebro, do qual Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno faziam parte. Aí tem esse 3, que é a alta cúpula do Exército, os kits pretos, que seriam quem iria operacionalizar o golpe. Nós já falamos no núcleo 4 também, que seria o núcleo da desinformação, etc. E isso tudo assinado na denúncia de Paulo Gonet. Nós temos a lista de todos aqueles que então foram pedidos a condenação pela PGR. Lembrando que, por serem membros do Exército, além do STF, depois terá também um julgamento no STM, Superior Tribunal Militar. Vamos lá. Bernardo Correia, coronel do Exército, Estevão Teófilo, general da Reserva do Exército, Fabrício Morales, coronel do Exército, Hélio Ferreira, tenente-coronel, Márcio Nunes de Rezende, coronel do Exército, aí nós temos Rafael Martins, tenente-coronel, Rodrigo Bezerra, tenente-coronel, Ronald Ferreira, tenente-coronel, Sérgio Ricardo Guedes, tenente-coronel e Vladimir Matos, agente da PF, é o único que não integra o Exército Brasileiro, mas também é um servidor público, no caso, membro da Polícia Federal. Fabi, essa questão dos kits preto também me parece ser um calcanhar de Aquiles entre muitos na narrativa do suposto golpe de Estado, como foi a questão do Felipe Martins, que nunca foi aos Estados Unidos, e ainda que tivesse sido uma viagem, não imputa crime a ninguém, a questão da delação de Mauro Cid, que foi e voltou no mínimo 6 vezes, foi coagido, a gente sabe que pressuposto básico de uma delação é espontaneidade, não houve, várias questões. No caso dos kits pretos, na narrativa apresentada na denúncia de Paulo Gonet, o golpe todo não aconteceu porque um dos kits pretos perdeu o táxi. Fabi, eu fico perguntando, a gente tem que orar todos os dias no Brasil 2025 para não perdermos, para não entrarmos em guerra. Porque se a gente tem um exército que não consegue aplicar um golpe porque um membro perdeu o táxi, o que será de nós? Olha, esse núcleo 3, ele traz à tona algo que é muito forte aqui para quem ainda tem um pé um pouquinho na justiça. Ele acaba colocando muito em evidência a questão do juiz, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso, ele foi na Globo em janeiro de 2024 dar uma entrevista, então aí ele acaba colocando essa operação aí do que teria ocorrido dos kits pretos e que ele seria ameaçado de morte, né? Estava ali na linha, né, de organização, que foi uma pataquada isso aí, e obviamente não aconteceu, né, este é o grande problema, e estava ele, o presidente Lula e o vice-Geraldo Alckmin. Nesta parte onde fica escancarado de que como um juiz, o próprio relator, ele pode ser vítima e ser o responsável para relatar um caso no Supremo Tribunal Federal. Então isso é a gritante violação, né, da suspeição, que o juiz é muito mais que suspeito, porque suspeito você tem que ter ali, né, inimizade ou amizade com o réu. Neste caso, ele era a vítima, então isso se deixa muito escrachado. Outra questão também desse núcleo especificamente é que são homens que serviram o Exército por muitos anos. São mais de 20 anos, a grande maioria deles ali, e com a conduta ilibada, participando de várias e várias operações onde se conserva a paz, onde, né, o que o Exército faz. Então, realmente não tem um passado penal aí, considerável, embora, né, muitos acham que isso se trata de um julgamento constitucional, não é um julgamento meramente penal. É um julgamento meramente de narrativas. E o Paulo Gonet, ele fez em todos esses núcleos diferentes, ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V, só mudou o nome, isso é real, né, nas denúncias. Então, apesar de ser um núcleo específico, apartado, ele é um núcleo que também deixa bem caracterizado aí a questão de que
não foi individualizada as condutas, né? Então ontem, o dia inteiro, os advogados, nas suas sustentações orais, demonstraram documentos, provas irrefutáveis, coisa que nem a Polícia Federal, muito menos o procurador aí, o Paulo Gonet, conseguiu trazer aos autos prova negativa, que é aquela prova que mostra a inocência da pessoa. Quem tem que a lógica do julgamento é o contrário. Quem tem que mostrar a culpa de algum crime, a tipificação, é a PGR. Mas neste caso, como em tantos outros, fica muito explicitado que os advogados, além de fazer a defesa pelo que está na lei, têm que sair correndo e buscar provas que inocentam seus clientes. Então isso ficou muito claro. Eu chamo a atenção para um advogado jovem ontem, eu não me lembro o nome dele, peço desculpa que eu não me recordo o nome, mas ele, na sua sustentação oral, fez uma declaração maravilhosa, inclusive citou uma parte de Isaías, consagrou o tribunal a Deus e disse que a vingança de Deus iria perseverar. Para a gente entender como é complicado, né, quando você tem um cliente que pode ser condenado a vários e vários anos de prisão sem provas nos autos e que você, sabedor da justiça e da lei, tem que apelar para aquele que verdadeiramente é Deus, né, não é o ministro Alexandre de Moraes, porque a corte não inclina seus ouvidos para a verdadeira justiça. Então é isso, esse julgamento de hoje, esse resumão, é isso que ocorre. Pois é, Fabi, lembrando, pode deixar até a Fabi aqui na tela, lembrando, Fabi, que nós temos os embargos de declaração, que a defesa do Bolsonaro já apresentou, já foram negados, já formou maioria ali dos 4, né, porque agora que Fux deixou a primeira turma tem apenas 4, então quando já temos 3 votos, já entende-se que é maioria, isso já teve, durou ali, foi super rápido, durou questão de 24 horas, todos apresentaram votos, a Carmen Lúcia foi a última, e agora resta apenas embargos infringentes. Uma vez que esses embargos infringentes também sendo recusado, trânsito em julgado. E aí, portanto, precisa definir se ele continuará preso, porque ele já está preso há mais de 100 dias. A questão a defesa deve entrar com um pedido por uma questão de saúde, ele permanecer em prisão domiciliar. Ao que depender da vontade do ministro Alexandre de Moraes, deve encaminhá-lo à papuda. Isso deve ocorrer ainda esse ano e possivelmente nos próximos dias, nas próximas semanas. O que você acha, Fabi? O roteiro é esse mesmo, né? Tem aí, com certeza, a apresentação dos embargos infringentes, que tem, são duas coisas. Tem o recebimento dos embargos infringentes e aí teria, então, a votação, né, a apreciação dos embargos em si. O recebimento, quem faz é o próprio relator. E ele já houve precedentes, no caso, por exemplo, da Débora do Batom, que ele simplesmente disse que não houve divergência suficiente. Embora o Código de Processo Penal diga que basta não ser unânime. Então, basta não ser unânime, bastaria somente um voto divergente. Mas ele inventou ali, a gente sabe que ele é fadado a invencionices, e ele inventou que seria necessário ao menos 2 divergências, e a gente sabe que não houve. Então, provavelmente, a não ser, né, que as coisas mudem, e pode mudar, gente, porque a gente está falando de um julgamento meramente político, e político é dinâmico, não é jurídico. Se fosse jurídico, teria a obrigação de receber esses embargos, porque uma divergência basta. Mas provavelmente ele deve recusar, e aí com a recusa não é nem apreciada a peça dos embargos, e então você tem os embargos, o trânsito em julgado, tem algum outro tipo de recurso, mas provavelmente isso não seria mais recebido. A gente sabe, por exemplo, que tem embargo dos embargos, isso ocorreu. No julgamento do Lula a gente viu muito isso. Aliás, teve decisões que mudaram a rota ou deixaram os dias mais procrastinado em relação à condenação dele justamente por isso, porque tinha os embargos, e não estou exagerando. Para quem acompanhou na época sabe a quantidade de recursos que a banca de advogados enorme, gigantesca, aliás, presidida pelo Zanin, que hoje, ironicamente, faz parte do julgamento do maior opositor político do Lula, faz parte, é presidente, inclusive, da turma. Então, é isso, né? Infelizmente, não vejo uma mudança de rota aí. O presidente Bolsonaro terá a sentença transitada em julgada e haverá a decretação da sua prisão, que por ser tantos anos já começa em regime fechado.
né, e não é fácil entrar no sistema prisional, vai ser muita vergonha para quem é honesto, isso é muita vergonha, vai precisar de muita força, e tem essa questão da prisão domiciliar, mas existem lá esse sadismo absurdo de alguns jornalistas estarem mostrando, inclusive, as celas na Papudinha, né, onde o presidente Bolsonaro poderia ficar. Tem a questão de quartéis também, mas ele ter a liberdade restrita e começar em regime fechado será um duro golpe, não somente para o próprio presidente Bolsonaro, mas para a família dele e principalmente para o que a gente considera como justiça no Brasil. Isso é mero justiçamento, isso é mera vingança, isso é lawfare, isso é perseguição política consumada. Não existe nos autos, assim como disse, e eu fico aqui agarrada ao ministro Fux, não existe nos autos provas de que houve de fato a questão de uma tentativa de um golpe de Estado. Isso não houve, não foi trazido aos autos e a refutação do ministro Fux, ela é perfeita. Pena, né, que não vai ser levada então a plenário, que seria o mínimo só para começar a fazer justiça com o presidente e os demais.